Olá, queridos amigos que estão acompanhando o estudo do livro Atos dos Apóstolos, que é, na realidade, um estudo assim, né, romanceado. Nós vamos lendo e comentando. E hoje nós chegamos ao penúltimo capítulo, o capítulo 27, que é uma coisa incrível, né? Parece até um roteiro de filme de Indiana Jones, como veremos agora. Então, o Paulo, lá no final do capítulo 26, ele se apresentou aos juristas, né? Ele já tinha se apresentado para o Festus, né? Para o Pórcios Festus, que era lá o administrador da cidade. Mas agora ele se apresentou também para o rei Agripa, Herodes Agripa, e a esposa, né, que é irmã também, né, Berenice, e também para todos os tribunos, né, lá da cidade. E fez a apresentação e ao final eles chegaram à conclusão que ele não tinha cometido nenhum crime de morte. Aliás, para eles, aquela plateia, ele não tinha cometido crime nenhum, né? Tanto é que o próprio Agripa encerra a audiência falando, bem que podia soltar ele, né? O Herodes Agripa. Bem que podia soltar ele, né? Mas aí ele apelou para Roma e aí o Cláudio então vai enviar ele para Roma, né? Que esperou juntar mais outros presos, outras querelas, né? Para mandar, porque aí nisso ele vai designar um centurião. Agora você vê esse negócio, né? Dá uma trabalheira. Porque ele vai designar um centurião. Um centurião significa que é uma pessoa que comanda 100 soldados. Então ele vai levar todos os presos junto com Paulo, né, os outros romanos, que vão para outros julgamentos e querelas, resolver outras querelas, e ainda tinha o centurião lá com o seu exército, né? A gente fala centurião, claro que poderia ser 95, 105, alguma coisa em torno de 100. E aí fala assim, e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, e da corte Augusta. Ele comandava 100, mas ele compunha a corte Augusta, né? Que compõe outros centuriões com seus exércitos de 100, seus regimentos de 100 homens. Esse Júlio é completamente fascinado pelo Paulo, né? Só vai dar uma vacilada lá, numa hora lá, contra questões náuticas. Mas eu não sei como é que é. Se ele conhecia a doutrina que Paulo pregava, se era Paulo por si mesmo, né? Paulo homem culto, sábio, ou se ele estava mesmo envolvido na psicosfera, né? E embarcando nós em um navio adramitino, Adramitino é o nome do navio, tá? Partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Ou seja, olha só, né? Tá enviando Paulo. Só que a narrativa, né? Partimos navegando por lugares, ou seja, o Lucas também tá. O Paulo ficou preso lá, ficou lá 2 anos, recebendo gente. A cela de Paulo lá na prisão de Herodes era que nem um hotel, né? Entrava gente, saía gente. E o Lucas passou esses anos com ele, né?
dali que vai tirar toda uma boa parte da inspiração para depois, muito tempo depois, né, de Atos dos Apóstolos, escrever o Evangelho, que já havia sido encomendado a esse momento. E aí o Paulo está levando o Lucas, né? E aí acabou de ser revelado que o Aristarco, que é o macedônio de Tessalônica, lá da comunidade de Tessalônica, também está lá, porque devia estar lá nesse grupo que acompanhava Paulo, escrevia a carta, né? E esse povo serve a Paulo, né? E chegamos no dia seguinte, Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Era o seguinte, o navio não tinha esse conceito, um ferry boat, um navio de passageiros. Era assim, você queria ir para tal lugar, via se tinha lugar num navio, os navios estavam fazendo carga. Estavam levando grãos, estavam trazendo, estavam levando, e aí você via se tinha lugar lá no navio para você, entendeu? Então mas o principal era a carga. Aí 1.000, mas geralmente era grão, né? Mas todas as outras coisas, couros, tecidos, né? E ainda mais, a gente está falando de uma coisa que está saindo lá de Jerusalém e indo para Roma, não diretamente, como a gente vai ver. Mas aí o que acontece? Aí parava nos portos chaves para poder desembarcar algumas mercadorias e embarcar outras. E nisso, às vezes, levava dias. Porque o cara que vai embarcar, ele não está lá no dia, ele está lá na estrada, ele ficou preso numa estrada daquelas. Não vai dar para ele chegar hoje, ele manda um emissário. O seu fulano está vindo aí, mas quando é que ele vai chegar? Amanhã. Ele acha que é amanhã. Às vezes nem isso. Entendeu? Aí tinha que desembarcar. Aí, mas onde é que está? Aí tem que arregimentar, tem que contratar pessoas para fazer o desembarque da carga. Que carga é? Mas é só isso aqui. Mas são esses 10 sacos de trigo? Não, são só 6. Aí, entendeu? Era um negócio que... E aí o Júlio, vamos lembrar, quando você está responsável por um preso, se você não der conta dele lá na chegada, você é executado. E Júlio, para que Paulo vai ficar aqui, né? Vai lá procurar, tinha uma comunidade cristã. Aí Paulo não ficou no navio, não. Paulo foi lá para a comunidade cristã, né? Tá aqui escrito. Chegamos no dia de Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E ver os amigos, assim, mas ele não foi com guarda nenhuma, não. Paulo já estava há tantos anos, devia conhecer todo mundo, né, sob guarda do Estado. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então esse navio, que não era um navio muito robusto, carregando um monte de grãos, e aí esses navios aí de carga, eles vão, não se afastam muito do litoral, não. Ele vai olhando o litoral. E aí está dizendo que ele não foi pelo lado de Chipre, que o Paulo foi na primeira viagem, que vê mar aberto. Ele foi entre Chipre e o litoral. Porque ainda mais que está chegando uma época crítica do ano, que os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, tá? E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Aí o centurião foi procurar o navio, tinha que fazer a baldeação. Então, nesse lugar aí, Mirra. Eu vou mandar o mapa dessa viagem. Aí vocês vão vendo. Então, já está em Mirra. Aí trocaram de navio, porque o outro navio que vai para a Itália. Porque isso é longe. Tem a barra ali embaixo, a barra é de 500 quilômetros. Eu calculo aí uma coisa entre 2.000 e 2.500 quilômetros.
E aí foram, embarcaram. E por muitos dias navegasse, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, por causa dos ventos contrários, havendo chegado apenas defronte de Cnido, está marcado no mapa, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto a Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Esse Bons Portos é do lado de fora da ilha de Creta. Né? O mar bate forte. E está chegando uma época do ano complicada em termos de vento, que vem os ventos lá da África. E passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. O jejum era o dia, então, por isso que a gente sabe que é a época ruim de navegar. O jejum é do dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que acontece ali entre final de setembro e outubro, né? E aí, para você ter uma ideia, quando chega em novembro tem que parar, porque os ventos são de tal monta que não é permitido mais sair da costa ali, né? Na costa já é perigoso. Aí o Paulo, não sei se por intuição divina, dizendo-lhes, Paulo os admoestava: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Aí, não sei se esse pessoal tinha experiência com Paulo. Por exemplo, se o Paulo fala isso para mim, eu não saio nem do lugar. Eu já fico ali mesmo. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Aí o centurião, o tal do Júlio, que gosta do Paulo, falou, Paulo é legal, né? Sabe coisas sobre o rei, o Deus, mas assim, Paulo não é mestre de navegação, então quer dizer, tem sentido. O piloto, que costuma navegar ali, e o mestre. Aí, vamos lá. E como aquele porto não era cômodo para invernar, não era mesmo que eu falei, né? Fica dando para mar aberto. E vai bater, vai... Que a ideia era passar o inverno num porto. Parar lá e passar. Os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenície, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. Então é um porto que ficava do outro lado da ilha, que ficava ao abrigo. E soprando o sul brandamente, vento sul, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, tal da... Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquião. É um vento até conhecido. Aí eles estavam lá, ficou calmo. Aí veio o Euroquião. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O navio não tinha... É o navio da época de Cristo, né? O navio não tinha força para ir contra o vento. Esses navios, com frequência, se desfacelavam, porque a maneira de grudar as madeiras era muito rústica, né? Não tinha, né, o que é hoje. Aí eles pegaram, baixaram a pé, não vamos lutar contra o vento, baixaram a vela e deixaram o navio ir. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Né? Aí preservaram o barquinho que faz a ligação
Quer dizer, o batel é o próprio... Imagina, o que eles estavam falando, o navio deles é um batel. Não é nem um negócio muito grande. E levando... conseguiram só preservar o navio deles. E levando eles para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa a Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa, foram a favor. E aí você vê, eles tiveram que cingir mesmo, né? Quando fala cingir, o humano é botar uma faixa na cintura para prender a túnica. E nesse caso, eles começaram a pegar a corda, eles baixaram as velas e tudo, e como se fosse mumificar o barco, para o barco poder enfrentar as vagas, as ondas fortes. E andando nós, agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, jogaram o que o peso que, coisas que, quer dizer, tá tudo lá dentro, tá servindo, mas o que eles poderiam descartar, eles descartaram, até coisas do navio mesmo, provavelmente o mastro, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Aí, eles vão falar mais para frente, era tão horrível o céu, que eles já não sabiam mais onde ele estava. Não dava, durante o dia ficava tudo nublado, durante a noite pior ainda, então não podia se guiar pelas estrelas. E aí o navio batendo e o vento batendo, porque eles saíram da cobertura de ter um litoral ali, uma ilha, no caso de Creta, né? E eles caíram numa parte que dá para mar aberto, que é o Mediterrâneo, uma parte do Mediterrâneo. Então o vento bate ali, leva tudo. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A armação, os caibros, né? Que são pesadíssimos. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas. Aí caindo sobre nós, uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Falaram, bom, morreremos, bem que Paulo falou. E havendo já muito que não se comia, isso dias, hein? E ele sacolejando, e ele segurando, e sendo arrastado, não sabiam nem para onde, né? Você imagina isso no teu moral, no teu psicológico. E aí não tinha condição de comer, né? E água caindo em cima de você, o navio batendo, a qualquer hora iam morrer, e havendo já muito que não se comia. Então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Eu falei. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Paulo, no meio do negócio lá, só faltaram jogar ele pelo navio. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus, que deu todos quanto navegam contigo. Ou seja, você vê como é que é importante o moral. O anjo apareceu para Paulo, porque Paulo mesmo iria se ficar extenuado. E aí o anjo aparece para Paulo e diz: importa que sejas apresentado a César. Então assim, você vai chegar a Roma, você não vai morrer não. E aí ele ainda
falou, e todos quanto navegam contigo. Quer dizer, e eis que Deus te deu todos. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, e há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Aí não sei, né? Tem gente ali que ficou olhando para a cara de Paulo. Tá bom. Qual é o seu Deus mesmo? E contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, imagina, 14 dias sendo... Não tinha momento parado, estava sendo sacolejado dia e noite, e o céu todo coberto. É a própria prova, né? Sendo impelidos de um ao outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estava próximo de alguma terra. Pelo barulho, eles começaram a ouvir o barulho das ondas em rocha, né? Coisa de marinheiro. Estava escuro, e era escuro mesmo, tá? Não tinha nem lamparina. Era aquele escuro que o olho não acostuma com a escuridão. E lançando o prumo, acharam 20 braçadas. Lançaram. E passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo. E acharam 15 braçadas. Ou seja, a diferença entre onde o navio está e o fundo do oceano está diminuindo. Ou seja, estão se aproximando de terra. Só que eles não conseguiam ver nada. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então eles falaram o quê? Não dá, a gente não sabe que tipo de aproximação a gente pode fazer. Tá chegando lá, provavelmente pedras, né? Não estão vendo. Então vamos parar aqui e esperar amanhecer para ver de que distância está. De repente não vai nem dar para chegar próximo. Procurando, porém, os marítimos fugir do navio, aí a tripulação do navio começou a tentar embarcar no barquinho. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel no mar, já tinha descido o barquinho, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Não deixe eles ir embora não, porque eles é que são a tripulação. A tripulação, se eles forem embora, a gente morre. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Falando, não, ninguém vai sair daqui. Não, todos juntos. Cortaram as cordas que prendiam o barquinho, que às vezes, a maioria das vezes, ainda mais naquela época, o navio não atracava, não tinha porto. Então ele ficava mais longe onde o calado dele dava e você descia pelo barquinho e ia até a praia, com o barquinho. Aí os soldados, porque provavelmente estava tudo escuro, eles não iam poder ficar tomando conta, eles cortaram o cabo do navio, do barquinho e soltaram. E o deixaram cair. E, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: já é hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E ele já sabendo, e vocês vão precisar dessa energia para chegar na praia, que a gente não tem mais o barquinho, estamos longe. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partindo, começou a comer. Ele fez uma santa ceia. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Paulo também deu lá um passe, né, fluídico, e éramos ao todo, olha só, gente, isso aqui é para cair o queixo. Quantas pessoas você acha que tinha ali dentro? Eu já dei uma pista que embarcou o centurião com uns 100 soldados dele, mais todos os presos que ele tinha que dar conta, mais a tripulação, mais o pessoal que estava viajando. E
E éramos ao todo no navio 266 pessoas. Quer dizer, o barco era mínimo, mas era uma cabeçada e ainda tinha carga. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Que isso também é uma estratégia que não foi dita. O Paulo pediu para eles comerem, se alimentarem, e agora eles vão lançar a carga toda ao mar. Toda. Como Paulo, né, vai se perder o navio e a carga. A carga vai agora. E, sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia e consultaram-se sobre se deviam encalhar nela o navio. Aí, a tripulação, né? Aí a gente vai lá, então a gente vai e joga o navio contra essa enseada, encalhar nela o navio. E, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar entre dois mares, encalharam ali o navio e, fixa a proa, ficou imóvel. A proa bateu num banco de areia, que era o encontro de dois mares. Mas a popa abria-se, ele botou a proa lá encalhada. Só que as vagas, as ondas continuam fortes. A popa está fincada no banco de areia e a proa. E a popa está lá para o mar. Mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que... Olha que ideia boa essa, hein? Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Por causa daquilo, né? Eles vão ter que dar conta dos presos. Tá falando lá pro tribuno, né? Pro centurião. Eles vão ter que dar conta dos presos. Aí eles dizem, não sei, fugiram. Eles são executados. E aí assim, nós matamos todos. Aí Roma fica contente. E nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, o Júlio, que gosta do Paulo, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Com os pedaços do navio, foram fazendo tipo uns barquinhos, e eles foram dar nessa baía que eles viram, né? Que aí eles viram, tinha uma praia, consultaram-se, enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia. Você sabe que enseada é essa? Isso é uma coisa que eu fico até emocionado quando falo. Isso é a enseada, chama Enseada de Paulo. Existe até hoje lá na ilha de Malta, que é essa enseada onde eles chegaram. Isso não é lindo? Porque quando arraiou o dia, quer ver? Enxergaram, porém, e sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia e que levou o nome Enseada de Paulo. O nome é Enseada de Paulo até hoje e é esse lugar onde eles chegaram. Cada coisa, né? Eu não sei, não. A gente fica até bobo, né? E, assim, eu não sei, eu fico maravilhado com tudo, né? Porque a questão do Paulo, claro, né? Aquilo que eu já falei. O Paulo, ele, em alguns momentos dessa trajetória, vocês viram que Jesus até aparece para ele, um deles, agora foi um anjo. Você vê que ele falou, veio um anjo e disse. Mas teve 2 momentos que Jesus apareceu e disse, não, tudo bem, porque chega no limite do humano. É o limite do humano. Assim, ele tem que chegar a Roma, ele não tem que sofrer isso tudo. Entendeu? E aí, eu acho que foi mais uma prova, uma expiação para o resto todo que estava lá, né? Porque Paulo
A essa altura do campeonato, estava de boa, né? Ah, tá bom, eu tenho que chegar a Roma, né? E desde o início falou, vai perder o navio e a carga, mas todos se salvarão. Então, terminamos aqui o capítulo 27 e semana que vem iremos para o último capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 28. Que tenhamos toda uma excelente semana, na paz do Cristo, graças ao bom Deus.